Graça e paz, irmãos. Quarta-feira, hoje é dia de adorarmos ao nosso Deus, né? Dia de culto de oração. É aqui que nós apresentamos a Deus as nossas dificuldades, as nossas petições. É aqui que nós apresentamos a Deus a nossa confiança nele. Porque quando nós viemos aqui, e aqui nós expressamos, nós falamos das dificuldades que temos e pedimos oração por essas dificuldades, nós estamos dizendo a Deus: Senhor, nós confiamos no Senhor. E aqui está o povo que confia em Deus, que sabe que Ele é poderoso para realizar todas as coisas em nossas vidas. Amém? Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias no Salmo de número 127. Esse mês, como os irmãos sabem, como todos nós sabemos, é o mês da família. Então, esse mês nós estaremos trabalhando, já começamos desde o domingo, né, mensagens a respeito da família. Salmo de número 127. Os irmãos que encontrarem, se colocam de pé, por favor. Salmo de número 127 tem por título: Todo bem procede de Deus. Nós vamos ler o versículo 1 e o 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Aí o Senhor diz: aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Amém? Se a gente observar esse versículo, né? Ele diz: inútil vos será levantar de madrugada se o Senhor não edificar, né? Aí, porque ele diz aos seus amados, o salmista diz: Ele o dá enquanto dorme. Não precisa fazer esforço. Deus supre as nossas necessidades. É esse Deus que nós cremos. Pode sentar, meus irmãos. É um Deus maravilhoso, né? É um Deus bondoso, é um Deus galardoador, é um Deus cuidadoso. Ele tem cuidado de nós. Nessa noite, o tema da mensagem é: quando Deus edifica a casa. A casa precisa ser edificada pelo Senhor, porque senão, como o próprio texto diz, inútil vos será levantar de madrugada, né? Repousar tarde. Se o Senhor não é aquele que é o Senhor da casa, vai ser inútil todo esforço. Toda dificuldade será inútil. Queridos irmãos, se você arruma a casa e logo vem alguém e desarruma, né? Fica fácil, né? Não fica fácil manter tudo arrumado, é difícil. Quando uns arrumam e outros desarrumam, eu quero dizer que assim acontece em nossa casa, não só quando estamos limpando, não só quando estamos organizando, mas quando também, eu quero dizer, quando edificamos a nossa família. Se nós edificamos, tentamos edificar a nossa família e alguém vem lá e tenta trazer problema, tenta desfazer aquilo que nós fazemos, é um trabalho difícil, né? É um trabalho em vão. Então a tarefa de edificação do lar é contínua, e a organização de uma casa, aqueles irmãos, nunca termina. Por isso que eu acho, né, que a dona de casa, ela deveria ser remunerada também, né? Os maridos, quando as suas esposas não trabalhassem, né, eles deveriam imaginar: poxa, minha mulher também trabalha o dia inteiro, porque a mulher não para, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, sempre tem algo a fazer. Então, queridos irmãos, como edificadores do lar, não podemos desistir e dizer: eu já fiz de tudo.
Nós não terminamos. A edificação do lar é algo contínuo e constante, é algo que nós devemos fazer todos os dias. É preciso continuar edificando insistentemente até que tudo esteja no lugar. Então essa edificação do lar, meus irmãos, da família, é algo que nós não podemos dar trégua, porque o inimigo, ele é o inimigo da família também. O objetivo dele é destruir a família, o objetivo dele é destruir os lares. Então clame ao Senhor, que observe que confirma, né, Marcos capítulo 10, versículo 9, ele diz assim: confirma as obras das nossas mãos, porque o seu lar seja estabelecido na presença de Deus, e nada e nem ninguém destruirá aquilo que Deus edifica. Então é preciso confirmar as obras das mãos do Senhor. Eu quero dizer que nessa noite eu gostaria de refletir com os irmãos, queridos irmãos, algumas características de um lar que é edificado por Deus. Então nessa noite, a primeira característica do lar que é edificado por Deus, nesse lar há sabedoria. Quando esse lar é edificado pelo Senhor, quando o Senhor ele edifica a casa, existe sabedoria da parte daquelas pessoas que se colocam. Observe que Provérbios 24, versículo 3 diz: com a sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se afirma. Observe que precisa, mas não é uma sabedoria humana, é preciso a sabedoria de Deus para que um lar seja edificado. Então, a sabedoria é a primeira característica, meus queridos irmãos, de um lar edificado por Deus. Quando Deus edifica, Ele nos dá sabedoria, nós temos entendimento. Eu acho que muitos pais, muitas vezes, quando está conversando com seus filhos, leva conselhos a eles que nem ele mesmo imaginava que ele sabia, que ele entendia, fala de todos os assuntos. Então, quando Deus edifica uma casa, toda a família busca sabedoria, queridos, para conviver felizes na presença do Senhor, porque o Senhor, essa sabedoria só pode vir de Deus. Uma família sem Deus geralmente é uma família infeliz, é uma família que tem muitos problemas, que vive muitas dificuldades. Mateus capítulo 7, por favor, de 24 a 27, nós vamos ler, muitas vezes vai dizer que a mulher sábia edifica a casa, né? Mateus capítulo 7, 24 a 27, pode ler, por favor, também. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Observe que muitas vezes temos o costume de dizer: a mulher sábia edifica a sua casa. A palavra de Deus diz isso, mas Jesus também disse que o homem sábio também ele edifica a casa, e o nécio pode até edificar, mas a casa desmoronar na primeira tempestade, porque o nécio ele constrói a sua casa sobre areia. A sua base não é sólida, a sua família é edificada com base em conselhos que não edificam a Deus, em atitudes que não edificam a Deus. Observe que se o homem edifica algo e a mulher desfazer, ou vice-versa, bem como os pais edificarem a casa e os filhos desfazerem, então a casa não permanecerá de pé. Sabe por quê? Porque Mateus capítulo 3, versículo 25 diz: se uma casa estiver dividida, olha aí, então se um edificar e o outro não edificar, automaticamente essa casa vai ruir, porque o próprio Jesus disse através do profeta Marcos, do apóstolo Marcos: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá
subsistir, quer dizer, ela não resistirá. Então, queridos irmãos, é preciso haver essa união dentro do lar. Essa interação é um papel da família, a edificação do lar. Observe que quantas mulheres de Deus, mulheres servas de Deus, têm tido tanta dificuldade dentro da sua casa, porque muitas vezes só ela é crente lá, só ela é serva de Deus, e aí ela luta contra uma legião, porque ela sozinha para edificar a casa é difícil. Então precisamos, a família precisa edificar a casa em união. É tão gostoso quando todo mundo é crente dentro de casa, quando todo mundo serve a Deus, todo mundo serve ao mesmo Senhor, fica muito fácil, mas é difícil uma casa ser edificada por uma pessoa só, quando os outros automaticamente não obedecem, quando os outros automaticamente não se rendem, não professam louvores àquele que pode edificar, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então é um trabalho, é um papel de toda a família, a edificação do lar, queridos irmãos. Então eu continuo, é preciso continuar edificando, e peça a Deus que confirme fazendo sua casa ficar em pé e não deixando desmoronar diante das tempestades, porque as tempestades vêm diante de toda a família. Não existe famílias que não passem por dificuldades, não existe casais que não passem por lutas, mas trabalhe, meus irmãos, é preciso trabalhar pela edificação da nossa casa. E esse é o nosso papel, esse é o seu papel, um papel de edificador. Então nós, a palavra de Deus fala, a mulher sábia edifica a sua casa, mas o homem sábio também edifica. Não é um trabalho só da mulher, é um trabalho do casal, é um trabalho da família, e os filhos fazem parte também dessa edificação. Segundo, o lar edificado por Deus está fechado para o mal. O mal ele não tem acesso. Observe que Êxodo, capítulo 12, versículo de 21 a 23, fala muito bem sobre isso. Êxodo, capítulo 12, de 21 a 23, pode ler. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue de isopor, molhai-o no sangue, e se estiver na bacia, e marcai a verga da porta das suas obreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então está fechada para o mal. Uma casa edificada por Deus, o mal ele não consegue ter acesso. Ele até tenta, porque eu não vou lhe dizer que não tenta, ele tenta entrar, mas ele não tem espaço. Quando o povo de Deus saiu do Egito, meus irmãos, Deus mandou que celebrassem a Páscoa, mandou que celebrassem a Páscoa do Senhor, então, queridos irmãos, e que alimentassem todos juntos em família. Observe que cada família ficava em sua casa, as famílias juntas, de portas fechadas, e com o sangue do cordeiro sobre o umbral da porta. E esse sangue do cordeiro, ele é derramado ainda hoje. Ele é passado nos nossos lares, quando o nosso lar é edificado na pessoa do Senhor Jesus. Eu quero dizer que naquele momento, todos deveriam estar dentro de casa, adorando ao Senhor. Observe que eles não estavam dentro de casa simplesmente, cada um no seu cômodo lá, outros na sala batendo papo. Não, eles estavam reunidos, estavam adorando a Deus, estavam celebrando a Páscoa do Senhor. Então, do lado de fora, aqueles irmãos, o sangue do cordeiro, ele marcava as portas dos lares do povo de Deus, estavam todos marcados, e a casa que não tivesse a marca, o mal entra. E hoje o lar que não é edificado pelo Senhor, se o Senhor não é Ele que edifica a casa, automaticamente o inimigo ele vai ter acesso
acesso à família, ele vai ter acesso à casa, e ele vai destruir. Eu quero te dizer que as casas com a marca do sangue do Cordeiro estavam protegidas de todo mal. Queridos irmãos, a casa edificada por Deus deve ser fechada contra o mal, e ela é fechada. Então, se nós edificamos a nossa casa com o sangue do Cordeiro, automaticamente, se a sua família, se o sangue do Cordeiro foi derramado sobre a sua casa, foi derramado sobre a sua família, automaticamente o mal, ele não tem acesso, e a sua família está fechada com o Senhor. Eu quero dizer que muitas casas hoje, queridos irmãos, estão bem trancadas e vigiadas, mas o mal, muitas vezes, tem entrado pela porta da frente, ou na vida dos próprios membros. Então, como eu falei no princípio, tem que ser a família toda fechada com o Senhor. Às vezes o mal entra através de um que não tem relacionamento com Deus. Eu quero dizer que Mateus capítulo 10, versículo 36, diz que os inimigos do homem serão da sua própria casa. Às vezes o da nossa própria casa impede a nossa comunhão com o Senhor. Então, somente através da comunhão com Cristo, queridos irmãos, é que podemos pregar para as nossas famílias, é que podemos levar as nossas famílias a conhecê-lo. Então é preciso orarmos todos os dias pela edificação dos nossos lares. Eu quero dizer que o sangue do Cordeiro, que é Cristo, representa o perdão dos pecados, que purifica a família e guarda a família de todo mal. Então, quando o sangue de Jesus é derramado sobre nós, nós estamos purificados, estamos livres do mal, porque o mal não tem acesso. A Bíblia diz que os anjos do Senhor andam ao nosso redor, e o inimigo, ele anda ao redor, ele anda por fora, procurando a quem tragar. Mas quando nós não damos acesso, quando os anjos, estamos revestidos por esses anjos, automaticamente o inimigo, ele não tem acesso. E é assim que a nossa família precisa estar rodeada pelos anjos do Senhor. Ele precisa estar ao redor da nossa família. Eu quero te dizer que a luz, queridos irmãos, do sangue de Jesus é sobre nós. Ou terceiro, o lar edificado por Deus, ele está cheio de luz também, Observe que Marcos 4:21 diz: porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama, não vem antes para ser colocada no velador. Observe que a família, queridos irmãos, a família que é edificada por Deus é uma família que é luz. E essa família não é para ser escondida, essa família é para a luz dessa família brilhar aonde ela passar. Observe que a luz é uma coisa essencial para a vida. Se não tivéssemos luz aqui agora, nós não poderíamos estar compartilhando a palavra de Deus. Então a luz é algo necessário, assim como a luz física, essa claridade é importante para a nossa sobrevivência física. A luz espiritual, a luz de Deus também é importante para a nossa existência espiritual. Eu quero dizer que já é um ambiente onde as sombras da penumbra, queridos irmãos, obscurecem as pessoas, um não enxerga o outro, Eu quero dizer porque as trevas têm entrado dentro do lar. Muitas famílias estão assim, um não consegue enxergar quem é o outro, um não vê o outro, um não ama o outro. Então, quer dizer, uma das pragas do Egito foi as trevas. Naquela praga, o que aconteceu? Uma pessoa não via outro a um palmo de distância, não conseguiam visualizar, e é assim que está acontecendo em muitas famílias. Muitas famílias têm andado em trevas densas, muitas famílias, o amor é algo que não existe lá, porque aquele que é o dom do amor, aquele que é o amor, não faz parte de algumas famílias. Eu quero dizer que a luz da família precisa ser a presença de Cristo, precisa ser a presença dele no lar, então, que é a luz do mundo. Cristo é a luz do mundo, então Cristo é a luz da família. A palavra de Deus diz que ele é lâmpada para os nossos pés, e o testemunho de Cristo que ilumina, os membros da nossa família. Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Então, clame a Deus. É preciso clamar a Deus que ilumine a nossa família, que ilumine a nossa casa. Quando Jesus disse para não esconder a luz debaixo do alqueire,
podemos entender que são duas coisas que não podem ofuscar a nossa luz. Existem duas coisas. O alqueire era uma medida comercial da época, queridos irmãos, com uma capacidade de aproximadamente 9 litros. Não sei se vocês, todo mundo aqui já foi na feira, vê que nos interiores mesmo é medido com uma medida, não é pesado em muitas feiras, é aquelas medidas. Então o alqueire é uma medida de 9 quilos. Então é uma medida grande. Então o texto diz que não devemos esconder a nossa luz debaixo do alqueire, dentro da medida. Já esconder a luz debaixo da cama representa a vida moral da família. Seja a luz dentro de sua casa. Então é preciso ser luz na nossa casa, é preciso ser luz na nossa família, é preciso ser luz na nossa comunidade, e sobretudo quem tem pessoas dentro da sua casa que não é luz, a sua luz precisa brilhar mais e mais, para que a luz de Cristo que há em você possa alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Então, sua casa, a sua família, o seu lar precisa da luz do Senhor Jesus. A nossa família precisa dessa luz, porque essa luz é importante para a nossa sobrevivência. E em quarto lugar, o lar edificado por Deus é lugar da palavra de Deus. Eu queria que nós lêssemos aí Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 6 a 9, por favor. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 6 a 9. Pode ler, por favor. Pode ler. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as implorarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Observe que o que é que o autor do texto fala? Que nós devemos gravar a palavra de Deus na mão, nos umbrais da porta, bote na cozinha. Eu lembro que quando eu estava no seminário, queridos irmãos, no meu trabalho, assim em frente, eu sentava na cadeira, em frente estava lá os textos em hebraico, quando estava a matéria hebraica, quando estava em grego, o alfabeto para gravar. E quando a gente bota a palavra de Deus assim, estamos em contato direto. Ele fala aqui para estar em todos os lugares dentro da nossa casa. É preciso ter a palavra de Deus no nosso lar. É lugar da palavra de Deus, é lugar da palavra de Deus ser vista, ser lembrada. Então o povo de Deus, quando recomeçou a sua história, rumo à terra prometida, recebeu a ordem do Senhor de ter a palavra de Deus nas suas casas. Era preciso ter a palavra em suas casas para que eles pudessem meditar na palavra dia e noite. Então, somente através da palavra de Deus, a vida da família e dos servos de Deus pode permanecer e vencer todas as coisas. Josué capítulo 1, versículo 8. E observe esse texto, é interessante. Então a gente precisa, queridos irmãos, para permanecer e vencer de tudo, precisamos da palavra. Só através da palavra. Jesus, ele venceu o inimigo, foi com a palavra. Então a palavra é a nossa vitória. Josué no capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essa é a orientação de Josué para o povo de Israel, meditar na palavra dia e noite. Mas às vezes a gente só medita na palavra quando a gente vem para a igreja, quando vem para o culto, na hora que está lendo, na hora do culto. Quando chega em casa, a gente coloca a Bíblia lá na estante. Então a gente esquece de meditar nessa palavra. É preciso meditar todos os dias. A minha pergunta para você: você tem meditado nessa palavra todo dia?
Todo dia você abre essa palavra para meditar nela. Então, querido irmão, o povo de Deus, eles necessitaram, então Josué orientou a meditar todo o tempo. Então a casa edificada por Deus tem lugar para a palavra de Deus acima de tudo. Então, se sua casa é edificada por Deus, é preciso que a palavra de Deus seja a base da sua família. Então, na família, desde as menores coisas até as maiores, desde as pequenas coisas de sua família até as maiores, devem ser orientados pela palavra de Deus. Na palavra de Deus existe orientação para tudo, e muitas vezes nós negligenciamos isso. Vamos fazer coisas pequenas, não precisa falar com Deus. Enquanto vamos fazer coisas grandes, também não recorremos ao Senhor. Eu quero te dizer, recorra a Deus em todas as coisas. Essa palavra aqui tem resposta para todas as perguntas. Tudo que acontece, Covid está aí, aqui fala sobre as pragas. Então, em tudo que acontece na vida, tudo que aconteceu desde o princípio até o dia de hoje, tudo está registrado na palavra de Deus. Então, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas lutas, as suas batalhas na sua família, aqui tem a solução para tudo. Deus, ele vai lhe orientar. Então, para isso, precisamos estudar as Escrituras, para aprender o que nos ensina, para uma vida feliz na presença do Senhor. Então, essa é através da palavra. Então, eu quero dizer que se queremos que a nossa casa seja edificada, se eu desejo que a minha família seja edificada, se você deseja que a sua família seja edificada por Deus, então precisa levar a palavra de Deus para dentro do seu lar, para a sua casa, para a sua cama, que seja o seu livro de cabeceira, porque tem muita gente que tem livro de cabeceira, né? Que lê antes de dormir. Eu não tenho livro de cabeceira, vou ser sincero, porque quando eu deito na cama eu durmo rapidinho. Então, se eu for ler, eu vou dormir. Eu nunca botei televisão no quarto, porque ia ser em vão, a televisão ia amanhecer ligada, então, porque eu não consigo, mas tem pessoas que conseguem. Então, se você tem um livro de cabeceira, coloque esse livro na sua cabeceira, coloque esse livro. Então, leve a palavra de Deus para a sua casa, leve a palavra de Deus para a sua cozinha, leve a palavra de Deus para a sua sala, leve a palavra de Deus para a sua cama, leve a palavra de Deus para o seu banheiro, leve a palavra de Deus para todos os cômodos da sua casa, que a sua casa seja um local onde a palavra de Deus habita. E quinto e último, o lar edificado por Deus é lugar de testemunho. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 3, por favor. 1 Pedro 3, de 1 a 3. O lar é lugar de testemunho. O lar edificado por Deus. Pode ler. 3, de 1 a 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparelhos de vestuário. Observe que um dos maiores desafios cristãos é ser testemunho de Jesus por onde estivermos. Observe que Jesus disse em Lucas 10,5: em qualquer casa em que entrar, de dizer antes de tudo, paz seja nessa casa. Então precisa testemunhar. Essa paz precisa ser vista. Então, como eu vou testemunhar dessa paz? Vou falar, paz seja convosco, que essa paz não é vista na minha vida. Então, mesmo isso deve começar em nossas próprias casas. Em primeiro lugar, que devemos servir a Deus é dentro do nosso lar. No nosso lar é local de testemunharmos do Senhor Jesus. Isso ainda mais os lares divididos, aí que é mais difícil, aí que é mais complicado para a mãe que é crente, os filhos não são, para a esposa que é crente, o marido não é. Testemunhar para o marido é algo difícil, que quando ele sabe que a mulher é crente, aí que ele faz as coisas, quando ela revira, e você não é crente? Ou você não está na igreja? E por que está fazendo isso? Essa é a cobrança, e você precisa dar testemunho, precisa ter cuidado, porque nós precisamos ter cuidado. Muitas vezes o filho dentro de casa é crente, a mãe não é, e aí, né, também eles quando falam uma coisa, mas você não é crente? Como é que você está fazendo isso? Por que você está fazendo? Então nós precisamos estar vigilantes para não ouvir isso,
para que os nossos pais não cobrem isso de nós, porque é natural que cobre, porque ninguém é perfeito, nós temos os nossos momentos de falhas, temos nossos momentos, as nossas crises existenciais, e é nesse momento que nós falhamos e as pessoas não entendem, acham que porque você é crente, você é perfeito, você não tem falha, você não erra, e aí não compreende isso, mas aí temos que estar vigilante, porque no lar é lugar de testemunho, é através do testemunho que nós ganhamos os nossos familiares. Eu quero dizer que precisamos aprender a vencer em silêncio e preparar diante das pessoas, e vencer em silêncio. As cobranças é grandes, quero dizer, irmãos, só o tempo que é gastando falando com as pessoas, muitas vezes para mudarem, fossem investidos em oração, porque muitas vezes falamos muito e testemunhamos pouco, falamos e não vivemos, e é preciso, queridos irmãos, viver essa palavra, é preciso mostrar aquele o pecador, aquele que não conhece essa palavra, a palavra através das nossas atitudes. Eu quero dizer que a casa edificada por Deus é um lugar de testemunho da vida de Cristo, é preciso Cristo ser visto na nossa vida. O mau testemunho, principalmente dentro da família, queridos irmãos, tem destruído muitos lares cristãos. Muitos lares têm sido destruídos por causa do mau testemunho. Procuremos viver o que cremos e ensinamos. É preciso viver a palavra, é preciso viver aquilo que nós falamos. Se nós dizemos em casa que nós somos servos do Deus Altíssimo, se nós dizemos na nossa família que somos servos de Deus, a família precisa ver Cristo em nós, né? Eu sei que somos falhos, somos miseráveis e pecadores, como a palavra de Deus diz, mas nós precisamos estar vigilantes, para que sejamos um testemunho de Cristo na nossa casa. Então que nós possamos, meus irmãos, ser o testemunho de Cristo dentro do nosso lar, para que a nossa família, aqueles familiares nossos que não conhecem o Senhor, possa conhecer através das nossas atitudes, das nossas ações, daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos, da forma como agimos. Então as minhas atitudes, a sua atitude dentro da sua casa tem glorificado a Deus? Almas podem se render aos pés do Senhor através do seu testemunho na sua família. Então precisamos, queridos irmãos, viver para isso, para que o nome de Jesus possa ser glorificado através dos nossos atos, que a nossa família possa ver isso em nós, possa ver Cristo em nós, e que Deus abençoe, né? Que cada família aqui representada seja abençoada. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele por essa quarta-feira, e por nossas famílias também, colocando nossas famílias diante dele. Oremos nessa hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santo, santo, santo é o teu nome, meu Senhor, e nesta hora, Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua presença aqui neste lugar, Deus, no nosso meio, Senhor. Obrigado, Deus, pela sua instrumentalidade, Deus, na nossa vida, Deus, pelo Senhor nos usar, Deus, para fazer o teu trabalho, a tua vontade, Pai. Senhor, que sejamos testemunho vivo, Deus, de Cristo, aonde quer que nós cheguemos, Pai. Que nós possamos testemunhar nos nossos lares, testemunhar para as nossas famílias, que Jesus Cristo é a única esperança, Senhor. Amém. Eu quero te agradecer, Deus, por cada família que é representada. Nesta hora, Deus, visita os lares divididos, Pai. Visita os nossos familiares que ainda não tiveram experiência contigo, Pai. Ainda não fizeram uma aliança com o Senhor, Deus. Que cada lar, Deus, aqui, Deus, cada lar dividido, Deus, seja restaurado, Deus. Que cada lar dividido seja edificado pelo Senhor, Pai. E que os nossos familiares, Deus, que ainda não tiveram experiência contigo, Deus, que eles possam ter, Deus, uma experiência com o Senhor, meu Deus. E possam, Deus, ser transformados. Que eles possam sentir, Deus, no coração deles, Deus, no toque do Teu Espírito Santo, Deus, e algo diferente aconteça, Deus, para que eles possam compreender que é a Tua função na vida deles. Transforma, Deus, cada pai, Deus, cada mãe que não Te conhece, transforma cada filho que não Te conhece, Deus, transforma cada lar, Deus, dos Teus filhos aqui que não Te conhecem, Pai, abençoando cada família, Pai. Vem com os Teus servos, Pai, também que não puderam estar aqui nessa noite, Deus, abençoa cada servo Teu que não pode estar aqui nessa noite, Deus, que o Senhor possa estar se derramando sobre a vida dele, Deus, possa estar abençoando também
no lar de cada servo teu, Pai, que não pôde comparecer nessa noite aqui, neste lugar, para buscar a tua face, Deus. Abençoa a tua igreja, visita os teus filhos, Deus, nesta hora, Deus. Fala ao coração dos teus filhos grandemente, Pai. Te oramos agradecidos por tudo, Pai. É em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, Deus abençoe os irmãos sentam e com oração silenciosa os irmãos agradecem a Deus por tudo que Ele tem feito na vida de vocês.